a gente, né, diversos estudos apontam para o fato de que em torno de 2% da população tem o comportamento de superdotação, né? Alguns falam em 3 até 5%, mas, né, as perspectivas menos otimistas falam em 2%. Então, certamente todo professor teve ou terá alunos com as habilidades na sua classe. O fato é que a escola normalmente não identifica, a família também não identifica. Eu acredito que especialmente porque eles não dão um problema, né? Então, considerando, né, os três grandes grupos que a gente chama de necessidades educacionais especiais, é o grupo menos identificado, né, o subnotificado, porque normalmente eles não comprometem a sala de aula, eles não se comprometem, né, a aprendizagem deles não está comprometida. Tanto é que a gente sempre fala, né, na questão da complementação para os alunos que têm algum tipo de deficiência e suplementação para aqueles que têm as aulas habilidades. Então a escola muitas vezes não, né, peca por não oferecer, a família também peca por não oferecer e vai se levando a vida, nada grave. Né? Vários alunos passaram pela escola sem ter sido identificados. Né? Muitos que foram identificados negavam a sua identificação. Isso é uma outra questão interessante. Né? Essa questão do rótulo é uma questão complicada, especialmente para as aulas habilidades, porque eles não gostam de ser identificados normalmente. Tá? Algumas famílias acham até legal, porque também não entendem exatamente o que seja, então acham até que isso possa ser legal, mas os meninos, normalmente as meninas, não têm esse mesmo interesse, né? Muito pelo contrário, eles fogem um pouco dessa identificação, dessa rotulação, mas todo professor teve. E trabalhar com eles pode ser muito tranquilo, ele pode te ajudar, ele pode ser um cara que tem um desempenho excelente, uma disciplina legal e tal, como ele também pode te atrapalhar. Né? Se ele não for atendido, ele pode se sentir, né, desprestigiado, incomodado, ele pode te dar problema, ou ele pode dormir na tua aula, ele pode, né, te desprezar, e essas relações de poder e tal são normalmente complicadas na sala de aula. Então, na maioria das vezes você não tem problemas, você pode ter sim problemas com o superdotado, né? Dependendo também do tipo de superdotação que ele tem, né? Se for uma superdotação né, acadêmica, ele vai ter normalmente um bom desempenho, né? Mas ele pode ter uma superdotação produtiva, então muitas vezes ele não tem um bom desempenho na escola, mas tem uma capacidade né, de produção, né, uma criatividade muito legal, mas isso nem sempre é explorado na sala de aula, então isso também pode ser um problema. Em relação à identificação, né, hoje, mais do que acho que no passado, né, você tem mais difundido alguns instrumentos de identificação, né, alguns instrumentos que inclusive o professor pode dispor, né, para indicar essa identificação. Né? Ainda assim, normalmente você ratifica essa identificação, né, com testes. Então existem testes próprios para isso, mas existem também, né, listas de indicadores, né, como o próprio nome diz, são indicadores que indicam esse possível comportamento. O professor certamente é uma peça-chave nessa identificação, a família também ajuda bastante. É claro que a família também, muitas vezes, ela pode supervalorizar a questão da superdotação, mas essa anamnese, colher essa informação junto da família é sempre importante para você conseguir montar, né, esse histórico do aluno. Os colegas também podem funcionar muito bem nesse sentido, né, porque eles estão ali todo dia juntos, então eles sabem, os alunos se destacam em determinadas áreas, em determinadas disciplinas, eles têm também uma leitura muito legal, então é importante se fazer esse trabalho também com um grupo para que eles possam fazer essa nomeação. E por fim, o próprio aluno ele pode fazer essa autonomeação, né? Ele pode se identificar como superdotado. É claro que isso por si só não basta, mas já é um indicativo bem legal. Então hoje a gente consegue fazer isso mais do que acho que no passado, mas ainda assim, como eu falei, está muito aquém, né? A estatística é muito, né, ela oferece números muito aquém do que seria, né, os 2% de alunos, seja na rede privada, na rede pública, você tem ainda um número muito pequeno de alunos identificados.
A questão do atendimento, né? Existem diversas possibilidades de atendimento, né? Você tem a questão do agrupamento, você, né, fazer classes especiais para alunos com altas habilidades, o que hoje no Brasil acho que é pouco feito, né? Você tem o enriquecimento, que seriam, na verdade, atividades extracurriculares, né? Normalmente no contraturno, exatamente para enriquecer, suplementar a educação desse menino, tá? E isso pode ser feito não só na área de ciência da natureza, mas na área de arte, linguagem, né? Existe esse mito de que o superdotado ele obrigatoriamente ele vai ter um bom desempenho acadêmico, ele vai ter um bom desempenho na área de ciências da natureza ou de matemática, e existem diversos tipos, né, de alunos com comportamento de superdotação. Então você pode fazer diversas oficinas, atividades, clubes de ciências, atividades de teatro, leitura, né, interpretação de textos, rodas de leitura, existem diversas possibilidades de atendimentos a esses alunos com esse tipo de comportamento, desde que, claro, né, eles tenham sido identificados. Então, assim, a identificação continua sendo importante. Então, a importância da identificação dos talentos, né, das altas habilidades de superdotação, ela está intrinsecamente ligada com o enriquecimento, o reconhecer o potencial dessas crianças e adolescentes, o quanto que elas podem estar se desenvolvendo, quanto que elas podem estar participando, né, de ações que não são aquelas de um currículo fechado, né? Quanto que elas podem estar sendo fortalecidas no seu emocional, porque uma vez que a gente reconhece, identifica as altas habilidades, as áreas de talento, a gente está reconhecendo e dando ao aluno que ele consiga reconhecer também, porque não adianta também só a gente, profissional que está trabalhando com o aluno, reconhecer essas áreas. É importante que a gente trabalhe junto, de que ele possa se ver, ele tenha um autoconhecimento sobre si, sobre o quanto que ele pode ir além, o quanto que ele se sinta seguro nesse caminhar, né, de que ele pode enfrentar os desafios, né? Muitas vezes entender questões que acontecem, de não conseguir se enturmar, por exemplo, por que será que ele não consegue se enturmar? Por que será que ele não consegue socializar? Será que não é alguma questão de que aquele grupo não tem os mesmos interesses dele? Será que se ele conhecer outras crianças, outros adolescentes fora daquele contexto dele, mas que tem alguns mesmos interesses, ele não vai conseguir socializar? A questão fortalecer essa criança, esse adolescente, para que ela possa caminhar com saúde, desenvolver todo o seu potencial, um desenvolvimento saudável. Quando a gente fala de identificar as altas habilidades e pode deixar, e a superdotação, a gente não coloca só a criança como provedora disso, né? Aliás, isso tem a ver com o mito da superdotação, de que a criança já nasce com um aparato e vai conseguir desenvolver por si só tudo. Não. Precisa de um apoio da família, da mãe, do pai, dos genitores, né? Quem está mais próximo. Precisa dos professores junto, né? Da equipe pedagógica que está junto. Às vezes é um psicólogo, uma orientadora educacional, uma fono, caso tenha alguma questão. Enfim, uma equipe interdisciplinar que precisa estar trabalhando junto com a criança. Ela por si só ela não vai se desenvolver, ela precisa do apoio de pessoas que estão ali trabalhando para que ela possa desenvolver o potencial dela. É importante a gente entender que quando a gente trabalha com a criança, com altas habilidades, a gente trabalha com todo. A gente trabalha com todos que estão ao redor dela. Como que essas pessoas sejam em casa, como que essa família pode estar ajudando ela a se desenvolver emocionalmente e academicamente dentro de casa. O que ela precisa fortalecer? O que será que a mãe e o pai às vezes também têm dificuldade? Muitas vezes é uma questão familiar também, né? Se a gente for trabalhar na parte emocional, que muitas vezes está atrelada, que tem a ver com outro mito de que a criança com altas habilidades, superdotação, não é sinônimo de que ela é socioemocionalmente bem resolvida. Isso é um mito, é um erro falar isso. Muito pelo contrário, muitas vezes ela está
tendo altas dificuldades nessa área, né, de desenvolvimento socioemocional. Então, as dificuldades socioemocionais que as altas habilidades e os superdotados encontram, primeiro vem a questão gritante, né, que é a socialização, né, e que é um dos pontos importantes na hora que a gente vai fazer a avaliação. É importante que essas crianças e adolescentes estejam entre os pares, e não são pares de idade, são pares de interesses. É aí que ela vai conseguir se sentir num grupo, pertencente a um grupo e sendo acolhida e se fortalecendo emocional. Outra questão que vem das questões, uma questão puxa a outra, né? Que não quer dizer que ela vai ser emocionalmente, claro que ela pode vir a ter algum problema, como tristeza, a alta intensidade com que sente todas e vivencia as experiências no entorno dela. Isso também é algo que está sendo estudado, é muito recente esses estudos, né? Um assunto que está sendo estudado recentemente, né, que são as overexcitabilities, né, que são as sobreexcitações. Um outro ponto muito importante da gente tá falando também, porque é a dificuldade que muitas delas têm uma intensidade emocional muito grande e às vezes não conseguem se organizar na parte acadêmica, por exemplo, ou na parte mesmo de conseguir viabilizar um potencial. Isso é uma questão que está surgindo com muita força na área a partir do momento que a gente começa a avaliar e identificar essas crianças. Muitas vezes se sentem com medo por ter tido uma facilidade muito grande num dado período, começam a apresentar desafios e sentem medo de enfrentar esses desafios. Sair da zona de conforto é uma outra questão importante a ser trabalhada com as altas habilidades e superdotação. Quando as altas habilidades e a superdotação não é reconhecida, não quer dizer que elas não sejam identificadas, porque a identificação não dá garantias de que vão ser reconhecidas e estimuladas. Mas quando não são reconhecidas ou estimuladas e apresenta essa série de fatores socioemocionais que eu falei há pouco, com certeza isso é uma porta aberta para um caso de bullying. E bullying é muito mais grave do que a gente imagina. Ainda mais atrelado com essa hipersensibilidade que essas crianças sentem, pode sim trazer transtornos de pânico, depressão e até suicídio, como a gente vem vendo alguns relatos, alguns casos.